Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 15 de abril de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. E hoje nós vamos estudar a questão de número 214, dentro do item personalidade. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amor de nossa vida, nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá de reflexão, estudo e meditação em torno da obra O Consolador. Nós te solicitamos, amor de nossa vida, a inspiração necessária, a presença dos nossos amigos espirituais, para que eles possam conduzir esse trabalho em que todos nós realizamos em teu nome. Que as tuas bênçãos possam cair sobre todos nós e que nós possamos, Senhor, nos permanecer contigo. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá, 214. Como interpretar os impulsos daqueles que meditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? A criatura, ela tem um talismã e ela vincula aquilo como algo que traga felicidade a ela. Aí a pergunta é, como interpretar esse tipo de impulso? Não tem gente que tem essas neuroses, né? Na época do Jogo do Brasil, quer vestir sempre a mesma roupa. Tem que dar não sei quantos pulinhos, tem que andar com... Tem gente que anda com uma correntinha de Nossa Senhora, um crucifixo, não sei o que, e coloca naquilo como um ato de proteção. Vamos ver a resposta dos espíritos. Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando aos estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Como esses crentes, porque vem de crer, que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficai certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, o integral cumprimento dos desígnios de Deus. Olha, nós temos irmãos espíritas que ainda acendem vela, tem um altar dentro de casa, e se aquilo ali não estiver funcionando, a pessoa não se sente protegido, não é verdade? Porque na verdade não é o fato de você ter ou não ter, mas por exemplo, eu tenho na minha casa um azulejo lindo com a imagem do Nosso Senhor Jesus, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Para mim, eu não coloco ali, é a foto de alguém que eu muito amo. Mas eu não fico dizendo, se eu sair, eu não olhar para ele, tocar nele, meu dia todo vai dar errado. Então a pessoa vai começando a criar crendices. Então isso já começa a enrolar o meio de campo. E ele diz que realmente o verdadeiro talismã para a felicidade é a alma moralizada, é um coração moralizado. Ponto final. 215. Os chamados homens de sorte. Nossa, a Mônica é uma mulher de sorte, menina. Olha, tudo que ela toca vira ouro. Tudo que ela... Não tem isso? Vocês já ouviram isso? Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Tipo assim, tem preferência, né? Ele é protegido? Aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviço do espírito reencarnado. Faz parte, aquilo que eu rotulei de sorte, em verdade aquilo é uma programação para a vida dele. Porque olha, tem pessoas que conseguem amontoar fortunas e tu olha para a pessoa não tem cacife para isso. Como é que essa pessoa conseguiu? Você diz, é sorte, não é sorte, está programado na reencarnação dele. Ele realmente construiu esse império para que ele possa passar por algumas provas. Está na programação. E você encontra, às vezes, pessoas de uma capacidade enorme e que não consegue realizar. Às vezes consegue realizar para o outro, mas quando é o seu não consegue. Porque não está na programação dela, não tem jeito.
Então ele diz, sem que haja necessidade de admitir a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. Isso faz parte, mas não que esteja ali um anjo dando sorte para ele, fazendo com que a coisa acontecesse. O que nós temos que entender verdadeiramente é que há uma programação. O espírita lúcido, ele jamais diz assim, boa sorte para você. Não existe isso. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida. Porque a pessoa, tudo dá certo para a pessoa. Ela acha que ela não vai ter que responder por essa ajudinha, vamos chamar assim, por essa programação, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não destruir o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Na 216, se pergunta assim a Kardec: o amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso, quando os fatos acabam sendo uma oposição com os nossos conhecimentos evangélicos? Porque a sociedade te pede amor próprio, brio, caráter, honra, e vem as lições evangélicas e diz, perdoa, segue, não toma satisfação, anda 2.000 léguas para quem te pedir para andar 1.000. Então, assim, como lidar com isso, né? Como proceder em tal caso? Porque não é verdade, se você está numa posição e você quer ter uma atitude cristã e vem alguém dizer bem assim, tu é lesa, tu é leso, tu vais perder isso, tu está tendo a tua chance, é agora, tu vai abrir mão disso. O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade, e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, as próprias convenções sociais. Quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, esse movimento do amor próprio, o brio, o caráter, a honra, estará pautada assim na minha conduta moral, mas não na minha personalidade transitória. A gente vai entender muito bem isso. O Paulo não deixou de ter aquele comportamento decidido, enérgico, que isso era dele, isso é uma conquista dele, isso não é ruim. Só a direção é que estava errada. Então ele continuou com a mesma energia, com a mesma disciplina, com a mesma determinação, só que agora traçando não mais a personalidade transitória, mas o ser espiritual que ele é. Vamos para 217? Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Ele diz assim: a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Tribunal de autocrítica. Às vezes é necessário nós olharmos, sairmos realmente de nós mesmos, vamos dizer assim, e olharmos
olhar a nossa face, a nossa expressão, o nosso tom de voz, a forma de falar, o que falar, por que falar, como falar. E algumas vezes a gente ia ter antipatia de nós mesmos. Então a gente tem que fazer esse movimento, que é para a gente realmente fazer esse trabalho da autocrítica, que é extremamente necessário. Vamos para a iluminação 2.4. Vamos retratar a necessidade. 218, vamos lá. Necessidade. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, que são os adeptos, é a necessidade imediata do Espiritismo. A necessidade imediata do Espiritismo é fazer propaganda para conseguir adeptos. Pronto, tentei ressignificar. Ele diz: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição de Evangelho Redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos antes de qualquer esforço humano precário e perecível. É como se o Emmanuel dissesse assim: não te preocupa na divulgação do Evangelho, porque esse trabalho compete ao Senhor. A necessidade imediata nos acampamentos espíritas é a do conhecimento, estuda, e a aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Então, ao invés de você subir no palanque e ficar gritando espiritismo, façamos um movimento o quê? De autoevangelização e de ensino. Estudo. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Método. Qual foi o método que eu tracei? Método e todos os dias. Qual foi o método que eu tracei para fazer o meu autoburilamento? Vocês já traçaram o método de vocês? Metodizado, um método e metódico. O Santo Agostinho, ele tinha métodos e era metódico. Todos os dias, ele chegava ao final da noite e iria fazer uma autoavaliação do dia dele. Daí o livro Solilóquios de Santo Agostinho. Então esse era o método metodizado, metódico de Santo Agostinho. Qual é o teu? O que você faz para que possa diariamente fazer esse movimento? Por exemplo, eu tenho um método no meu processo de evolução. Todos os dias eu tenho que pelo menos fazer um sacrifício. Só um, pelo menos um sacrifício. O sacrifício não é para me servir, é para servir a alguém. Mesmo eu não querendo. E obviamente fazer esse movimento, chegar finalzinho da noite, eu copiei, está lá no Santo Agostinho respondendo, no livro dos Espíritos, eu achei a dica boa, fazer realmente esse movimento de uma autorreflexão, porque se não houver isso, não vai haver mudança. Então ele diz: o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornece as luzes interiores. Eu vim para uma reunião mediúnica, ver as mesas girarem, ver os espíritos falarem através da psicofonia, através da escrita direta, através da pneumatografia, pneumatofonia, seja lá o que for. O fenômeno, ele diz, o fenômeno acorda um espírito adormecido na carne. Acorda eita, é espírito. Segundo, mas não fornece as luzes interiores. Essa luz interior somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Esse esforço é o que, gente? É fácil fazermos um movimento de autoiluminação? E o que é autoiluminação, se não nós nos tornarmos pessoas amáveis, dóceis, que seguem o Evangelho, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem mal-querer,
sem violência, sem nada. Nós só vamos conseguir à custa de grande esforço e trabalho individual. Toda reforma íntima, ela é individual. Eu sozinha fazendo a minha autoavaliação. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes, porque às vezes eu renuncio, mas eu não santifico a minha renúncia. Credo, Conceição, que coisa difícil. Eu renuncio reclamando, eu renuncio cobrando. Então já deixou de ser uma renúncia santificante. A renúncia santificante é: eu não cobro, eu não exijo e nem me chateio de estar renunciando, porque às vezes a gente renuncia e fica chateada. E lembra sempre disso, gente, que as lições que o nosso Senhor Jesus veio nos ensinar são lições primárias do amor, bem primárias. Aí ele perguntou a 219: nos trabalhos espíritas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Nos trabalhos espíritas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino? Aonde está a fonte principal de ensino? Sem ler a resposta. Não tem outra. Numerosos filósofos hão resumido, vamos dizer assim, as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Nenhum roteiro doutrinário. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Então, Emmanuel, ele bate muito na tecla. Qual o principal propósito da doutrina espírita? Nos tornar humanos melhores. Não é estar evocando espírito, conversando com espírito, fazendo mesa girar, fazendo isso. Não, gente. Isso aí tudo foi material pedagógico, para a gente entender a nossa essência, que somos espírito, logo não somos terrícolas, só estamos. O primeiro movimento é
a rapidez da vida terrena é fugaz, é muito rápido, é transitório. Isso já nos dá uma série de alívio. Olha, você está passando por uma situação, você está num grupo familiar difícil, você está em um casamento muito difícil, calma que é transitório, você não vai viver eternamente. Você está vivendo uma patologia, de repente você passou por um tipo de cirurgia que teve que fazer amputações. Calma, você não vai viver eternamente amputado, é só um período, é só uma expiação. Seu ente querido desencarnou, calma, ele não morreu, você vai revê-lo. Então todo esse movimento é de consolo e ao mesmo tempo para a gente ressignificar aquilo que a gente faz um escândalo. Nós temos uma capacidade muito grande de inflamar tudo, enquanto que o convite da sabedoria simplifica. Porque afinal de contas é tudo tão transitório. Por que eu vou inflamar se eu tenho o dever de simplificar tudo? Então esse é o movimento. E esse movimento do espiritismo, ele tem por propósito realmente me tornar um humano melhor. E lembra que essa nossa lição aqui, que a gente se debate há séculos, que a gente não quer aprender, isso é primário ainda. A alfabetização do amor. A 220, ele diz assim: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Há alguma diferença em eu acredito na reencarnação? É uma crença. Há uma diferença em relação à iluminação? Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Porque o materialista, ele crê, qual é a crença dele? Que a matéria não existe. É uma crença. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Por exemplo, nós temos crença? Temos. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, na lei da ação e reação. Mas a pergunta ele diz, todavia são muito poucos os que se iluminam. E Kardec está respondendo para nós espíritas. Então, assim, a massificação do espírita, ele tem conhecimento, mas ele não se ilumina. São muito poucos. Isso aqui é um tapa na gente. Ele diz assim na lata: vocês sabem tudo, mas não se iluminam. O que crê apenas admite. Mas o que se ilumina, ele vibra e sente. Que é aquilo assim, você tem que sentir o Evangelho. O que é sentir o Evangelho? É viver o Evangelho. Eu só consigo sentir o Evangelho quando eu vivo. Então, só saber é crença. Eu acredito, eu creio, mas eu não vivo. O primeiro, que é o que crê, depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo, que é aquele que sente, o que ilumina, o segundo, ele é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Então, aquele que apenas crê, ele está sempre dependendo do movimento externo. Conceição explica melhor. Paulo, na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou sempre o mesmo. Se eu fui contrariado, eu sou o mesmo. Se eu fui amado, eu sou o mesmo. Se eu fui menosprezado, eu continuo o mesmo. Já no caso de quem só crê, não. Ele está sempre modelando as suas emoções conforme as circunstâncias do momento. Porque ainda não fez a sua iluminação interior. É por essa razão que os espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho. Ele não está falando de trabalho profissional, ele está falando de trabalho íntimo,
o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, serenidade. O sacrifício de si mesmo, lembra? De modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos, que é aquele movimento. Se Jesus estivesse aqui fazendo esse trabalho, como ele faria? Buscando Jesus, né? Buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que eles competem no mundo. Agora ele está falando do trabalho do meu dia a dia mesmo, não é o do íntimo, é o meu trabalho que compete no mundo. Muito bom, gente. Vamos para o 221? A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual. A análise pela razão pode cooperar? Ele diz assim, ó, é certo que o homem não pode dispensar razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se necessário considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta, pelos vícios de toda a sorte. Porque ele perguntou da razão, e a gente, em nome da razão, a gente deturpou a própria razão. Como ele diz aqui, olha, faz-se necessário considerar que esta razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Eu consigo dar nó pingo d'água e dizer que o errado está certo. Eu fico me justificando, utilizando a razão. A razão não para me acusar, para eu enxergar verdadeiramente o que está por detrás. Eu uso a razão para justificar os meus erros. A análise pela razão pode cooperar de modo significativo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Ele diz, é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se necessário considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento. Então, razão sem sentimento é desequilíbrio. É a frase do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. Mas que em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime. Embora a felicidade, o Fausto, da civilização, embora a felicidade da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento, não é da razão. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Esse capítulo aqui está batendo muito realmente em sentimento e evangelho. Sentimento e evangelho. Aí ele faz a pergunta 222.
Que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se refere os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, que é o que? Sinceridade e boa vontade se irmanam dentro de um coração. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo. Quando você começa a pesar tudo, muito racional, muito lógico, é isso, é aquilo, é isso. Se Jesus fosse usar essa medida com a gente, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Não vai dar certo, não vou conseguir, isso é muito difícil, essa pessoa não tem jeito, e por aí a gente vai. Tudo vai dar errado. 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação. Há tempo determinado, ela está determinado que a Conceição, quando terá 52 anos, esse será o momento da iluminação dela. A pergunta é: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Vamos ver a resposta. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Resposta: não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Não existe uma idade determinada. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. Porque a gente se preocupa muito no estudo acadêmico, mas a gente esquece da orientação, da evangelização dessa criança. E ele diz aqui, ele dá uma puxada no idoso. E o idoso não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Porque às vezes o idoso ele diz assim: eu não tenho mais cabeça para aprender. Eu já estou muito velho, isso já não tem mais jeito. Então ele dá uma puxada no pai em relação aos filhos e dá uma puxada no idoso. Por quê, gente? É certo que as aquisições de um idoso, o aprendizado de um idoso em matéria de conhecimento novos, não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Você mesmo não se sente capaz de aprender, realmente não vai ser. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor, as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos. Considerando que, se a idade avançada é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Então, o que eu sou idoso, o que eu estou aprendendo agora não se perde. Eu vou ter uma nova encarnação. E eu vou sim trazer todas essas recordações dentro de mim através de intuições. Então, nunca nós devemos achar que é tarde para aprender. E a última questão, a 224, nós vamos fazer uma referência ao Livro dos Espíritos, questão 175A, e a questão 230, quando ele diz assim, olha: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprio, porque essa é uma confusão que fazem no mundo, no movimento espírita. As pessoas batendo boca porque no mundo espiritual se evolui. Eu digo, meus irmãos, basta nós lermos um pouquinho o Livro dos Espíritos. Mas a própria resposta do nosso Emmanuel, se a pessoa não souber pontuar, também essa pessoa vai se enrolar. A resposta dele é assim: nos planos invisíveis,
O espírito prossegue, ele usou o termo prosseguir, não evoluir. Prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. Ele continua aprendendo. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Então, ou seja, lá eu aprendi, mas aqui é que eu vou realizar. É aqui que eu vou firmar o que eu aprendi. Você está estudando. Está aprendendo, ok. Agora eu só vou saber se você verdadeiramente fixou a lição quando eu te levo para a prova, para o teste. Quando você vai para a prova, quando você vai para o teste, só ele te dá a capacidade de mudar de série. Caso você, apesar de todo o aprendizado que tu tivesses, se você não tirar a nota necessária, você vai permanecer naquela série. Na questão 175A, o Kardec perguntou assim aos espíritos, em um livro dos espíritos: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Ele diz que permanecer na condição de espírito, nós iríamos estacionar. Aí ele vem na 230, ele deixa bem claro que no mundo espiritual você estaciona. A 230, Kardec perguntou assim, essa é mais clara ainda: o espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito. É o estudo. Sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Ponto. Seguido. Porém, entretanto, todavia, é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esse momento de estudo da obra O Consolador e até o nosso próximo encontro.